o que é uma DRE e uma DFC e quais cuidados você tem que ter com isso em relação ao seu negócio. Então vamos começar pela DRE. A DRE é a demonstração de resultado do exercício. Então é um relatório onde você consegue verificar como é que está sendo o resultado da tua empresa naquele período. E o que ela vai te trazer? Ela vai te trazer todas as suas vendas ou prestações de serviço, todas as despesas que você tem, pagamento de impostos e o lucro da empresa. E aí você consegue ver tanto o lucro antes de pagamento dos impostos, quanto o lucro após o pagamento dos impostos. Então ela vai te dar o resultado da tua empresa naquele período. Então ela vai te mostrar se você teve lucro, se você teve prejuízo, o que teve de prestação de serviço, de venda de mercadoria, o que você teve de despesas e como é que foi a empresa no final do mês. O que é a DFC? A DFC é a demonstração de fluxo de caixa, que é o demonstrativo de como que uma coisa é o que você fez e quanto você deu de lucro, e o outro é como você está pagando isso e como você está recebendo. Então, no fluxo de caixa ele vai te mostrar quando que a receita ela entra no seu caixa e quando ela sai. E qual é a variação entre isso para que você possa se preparar. Então qual é o cuidado que você tem que ter em relação a cada uma? Porque você não pode olhar de forma separada, né? Olhar só uma ou olhar só a outra, você precisa olhar as duas juntas. Porque nem sempre uma empresa que está dando lucro é uma empresa que tem um fluxo de caixa positivo. E aí a gente tem um ponto importante aqui. O fato de você estar dando lucro ou não estar dando lucro, estar dando prejuízo, pode não quebrar a sua empresa. Mas o fato de você não ter fluxo de caixa, isso pode quebrar a tua empresa, porque a falta de fluxo de caixa ela vai causar a falta de dinheiro para pagar o que você tem para pagar. Então, por exemplo, se você é uma empresa de comércio, ou até uma empresa de serviço que precisa às vezes de material para poder prestar o seu serviço, se você não tiver o fluxo de caixa para comprar isso, acabou seu estoque daquilo que você precisa, já era. Se você não tiver esse dinheiro, você não vai conseguir comprar. Então, qual é a importância aqui? É prestar atenção que é importante ter lucro. Lucro, como uma frase que eu já falei algumas outras vezes aqui, é sanidade. Ele é importante, mas o caixa tem que ser o rei. Por que o caixa tem que ser o rei? Porque você tem que estar de olho nesse período que você está tendo. Porque mesmo que uma empresa tenha lucro, vamos pegar um exemplo aqui. Uma empresa que presta serviço, ela presta serviço de qualquer coisa que seja, e ela tem um custo da prestação do serviço, de todo o serviço que ela vai prestar num determinado mês, de 5 mil. E ela tem uma receita de 10. Ou seja, ela vai ter um lucro de 5 mil. Só que, se essa empresa, por exemplo, ela tem essa prestação de serviço e ela parcela o pagamento, então o que vai acontecer com o pagamento parcelado? Vamos supor que ela parcela em 30 dias. Quer dizer que esses 10 mil que ele prestou hoje de serviço, ele vai receber somente daqui 30 dias. Mas vamos supor que esse custo da prestação de serviço ele tem que pagar à vista, ou seja, ele paga hoje e ele só vai receber daqui 30 dias. O que vai acontecer daqui 30 dias, né? Nesse período, ele vai ter que pagar o custo dele agora, então 5 mil. Se ele prestar mês que vem um outro serviço, ele tem que pagar mais 5 mil, ou seja, ele tem que pagar 10 mil, só que ele só vai receber isso, então vamos supor que isso foi no início do dia 10. Então ele só vai receber o pagamento no dia 10. Se dia 5 do mês seguinte ele presta esse mesmo serviço, ele vai ter que gastar mais 5 mil e ele só vai receber esses outros 10 mil no dia 5 do outro mês. Ou seja, ele vai demorar aí esses 30 dias sem dinheiro para poder pagar. Então se você não tiver uma reserva para fluxo de caixa, né, um capital de giro, o que vai acontecer? Vai faltar dinheiro na tua operação. Então provavelmente se você tem alguma coisa muito importante, então no nosso caso a gente precisa aqui de internet, dos servidores da Amazon AWS, do sistema contábil que a gente utiliza. Então vamos supor que falte dinheiro e a gente não consiga pagar isso. Então se a internet for cortada, se o sistema contábil for cortado, ou por exemplo o sistema financeiro que a gente usa para terceirizar o financeiro dos nossos clientes for cortado, a gente não vai conseguir fazer o pagamento. Consequentemente, a gente não consegue prestar o serviço que a gente deveria prestar. Então isso interfere no nosso fluxo de caixa. Mesmo tendo lucro, eu não vou ter dinheiro para fazer o pagamento daquelas contas que eu preciso pagar. Então o que você precisa estar tomando cuidado aí na tua empresa? É de estar olhando isso. E aí com isso você organizar o pagamento das despesas. Então imagina se ao invés dele pagar aqueles 5 mil à vista, ele consegue parcelar aqueles 5 mil em 60 dias. Então ao invés dele pagar com 30, ele vai pagar com 60. O que vai acontecer? Com 30 dias ele recebeu os 10 mil,
Só daqui mais 30 dias que ele vai pagar aqueles 5 mil. Então o fluxo de caixa dele ficaria totalmente positivo, porque ele está recebendo primeiro para pagar depois. Claro que na vida real isso, assim, em pouquíssimos casos eles vão ser de fato possível com tudo, né? Então eu pegar tudo que eu tenho para pagar hoje e jogar para daqui 60 dias. Então o que você pode fazer? É fazer com o que for possível. O que for possível parcelar, você vai lá e parcela. Porque é aquilo, às vezes a gente como empresário tem aquele, não, eu vou pagar à vista porque eu tenho desconto. Fala, não, se você pagar parcelado, mesmo você não tendo desconto, você se preocupa, você cuida do seu caixa. Claro que se você tiver muito capital de giro, não existe problema algum. Mas se você não tem esse capital de giro para poder manter esse valor na tua empresa certinho, você não vai conseguir arcar com seus compromissos e aí você vai pagar multa, juros, vai chegar uma hora que tua operação ela vai literalmente travar. Então às vezes é só multa e juros, é adiantamento de uma coisa. Daqui a pouco você vai estar fazendo isso, não vai estar tendo dinheiro e aí você não vai conseguir comprar aquele produto, você não vai conseguir pagar a internet que é essencial para o seu trabalho, você não vai conseguir pagar o funcionário e aí sua operação ela trava e aí você quebra. Tome esse cuidado e para isso você precisa ter um financeiro organizado. Então se você precisar de ajuda para organizar o seu financeiro, a Atom Gestão Inteligente está aqui para isso. Eu e minha equipe estamos totalmente dispostos a poder te ajudar. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade, vai ser um prazer poder te ajudar e tirar qualquer dúvida que você tenha. Só falar com a gente. Tenha um bom dia, tenha um bom trabalho e ótimos negócios.